bispo amado Francisco, já crente, mas está trazendo mensagem hoje. Só que também não tinha vibração, né? Não tinha Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem, meu Pai, nos falado, por tudo que nós fizemos até aqui, cada irmão, meu Pai, que louvou, que louvou até mesmo o bando, participou, que veio aqui prestar culto ao Senhor. Te agradeço pela vida, meu Pai, de cada um dos irmãos, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão. E agora é o momento, meu Pai, da palavra oficial da noite. Eu creio que o Senhor vai continuar usando o nosso amado evangelista Francisco, segundo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, para que ele, meu Pai, esteja nos alimentando com a palavra do Senhor, que é a palavra oficial da noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Interessante, irmãos. E a palavra que Deus me deu, desde o primeiro hino, que foi falado aqui, pelo pastor, o segundo hino. Amém. Tá? Glória a Deus. Tudo foi a confirmação dessa palavra. Aleluia. Então, eu queria primeiro, antes de abrir a minha vida, fazer uma pergunta para os irmãos. E eu vou começar com o pastor. Amém. Glória a Deus. Eu vi um abraço tão lindo e eu senti saudade da minha neta quando a tua neta te abraçou. Oh, glória a Deus. O quanto tu, varão, ama a tua neta? Amo como se fosse a própria filha, né? Porque eles falam que os netos são os segundos filhos. Amém. Vamos dizer assim, né? Amém por isso. Depois você vai entender. Varão, o quanto tu ama teu filho? Filho, como a mim mesmo. A mim mesmo. Boa. A varão, quanto tu ama? É filho dela? Tem, eu tenho um filho. O teu filho, Muito, amo Deus. né? A varão ali, quanto tu ama? A avó, quanto tu ama tua filha e tua neta? Quanto você ama sua filha e sua neta? Quanto você ama sua filha e sua neta? Não tem dimensão, né? Hoje eu estava deitado e refletindo sobre o amor de Deus. E você não tem como mensurar o amor de Jesus por cada um de nós. Aleluia. Porque eu não tinha coragem de dar um dedo de um filho meu, muito menos um neto. Ele deu seu filho unigênito, único filho. Oh, aleluia. Para pagar um preço de uma dívida. Eu sim tinha que estar no lugar dele. Você sim tinha que estar no lugar dele. Ele não. Ele foi um cordeiro manso, sem mancha, imaculado. Aleluia. E aceitou indo por matadouro, porque antes de ir e passar por tudo aquilo que ele passou, Deus falou, Deus Pai falou com ele. Você quer ir para a terra e passar por tudo ali, por aquele povo pecador? Porque, ao meu ver, Deus queria destruir tudo isso e começar de novo. E sou eu que estou falando. E por que isso? Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário e a lança ultrapassou ele, feriu ele, Jesus fala com o Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque ali um pai vendo tudo aquilo que o filho estava passando, ali, eu tenho certeza disso que eu estou falando. A vontade do Pai era destruir essa humanidade perversa, pecadora, viu? E que perseguiu o próprio filho dele. E Jesus passou por tudo isso, meus irmãos, sem uma. Aleluia. Em momento algum, ele abriu a boca, clamando. A única coisa que ele pediu: Pai, afasta de mim esse cálice, que ele estava suportando a dor. Amém. Porque era demais para ele.
mesmo ele sendo Deus. Imagina isso. É isso que eu estava refletindo em cima dessa palavra que Deus colocou no meu coração. O quanto você ama Jesus. Porque foi dito aqui, o amor que você tem pelos teus filhos e pela tua neta. O amor que você, varão, que a sua esposa tem pelo seu filho. A varoa tem para teus filhos. A varoa também. Eu também. Só que muitas das vezes... Um detalhe, evangelista, importante que o evangelista ressaltou aí, foi essa comparação. Comparação, assim, pode dizer, né? Nós não temos coragem de dar nem a conta de dedinho, nem a unha de um filho ou neto nosso para salvar alguém. Creio que não, né? Normalmente falando. E Deus deu o seu único. Essa foi a indagação. Para morrer como um criminoso, né? Sem dever. Sem dever. Essa é uma colocação muito boa. Essa foi a reflexão que eu fiz. E sonhei com isso. Tá? E chorei com isso. Porque é interessante, todas as vezes que eu sonho envolvendo Jesus na cruz, eu choro sentindo a angústia de um pai vendo o filho sofrer, mas sofrendo os pecadores como nós, porque o sofrimento é diferente, a entrega é diferente. Um cordeiro manso, sem mancha, imaculado, passando por tudo aquilo que foi entregue para ele. Você vai fazer isso. Você vai sofrer por aqueles pecadores. Eles não valem nada. Porque quando eu os criei, eu criei para uma coisa. Eles entraram em outro caminho. Porque não tinha, irmãos. Não tinha. A Bíblia fala que o primeiro Adão pecou, o segundo não. Já não existia salvação para nós. Precisou que Jesus viesse para esse mundo, passasse por tudo aquilo e ligasse de novo o homem a Deus. Então, é muito profundo isso, nós vamos começar a refletir. Se Jesus não aceitasse esse propósito e viesse para essa terra e passasse por que ele passou, nós não tínhamos salvação. Ele veio, aceitou e fez tudo aquilo que foi determinado pelo Pai. E nos deu a chance de morar com Ele. Eu estou lutando para morar lá. Lute você também. Eu quero ser visível dos irmãos. Amém. Agora eu vou abrir a minha Bíblia no livro de João, para nós deleitarmos da palavra do Senhor. Está no livro de João 5, versículo 1 em diante. João 5, 1 em diante. Amém? Todos acharam? João, 1 João 1 em diante. 5. Amém, irmãos? Amém. A fé que vence o mundo. A palavra é muito clara. A primeira carta de João, né? Primeira carta. Desculpa. Amém. Primeira carta de João 5. Glória a Deus. Isso que veio no meu coração, a confirmação daquela palavra, do hino que foi louvado aqui, e daquilo, tudo aquilo que foi dito aqui, pastor. Amém. Ó, quando tu abriu a Bíblia e abriu no Salmo, foi a confirmação da palavra. Quando tu abriu a boca e cantou aqueles dois hinos, foi a confirmação da palavra. Amém? A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque
porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é que dá o testemunho, porque o Espírito é verdade. Pois há três que dão testemunho do céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Os três são um. Os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Amém? E até aqui que Deus colocou no meu coração. Amém. Glória a Deus. A palavra é muito clara, meu irmão. Se você, a fé que vence o mundo, se você crê que Jesus Cristo, nascido de Deus, é aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. É o amor incondicional, é a confirmação da palavra, é a confirmação do louvor que foi cantado aqui, é a confirmação do hino, do salmo. Quando você começa a acreditar, meu irmão, que Jesus é um só, e que nós somos filhos dele, nós somos herdeiros. Toda a igreja que me chamam para pregar a palavra, eu faço questão de falar isso. Quem é filho tem um pai, quem tem pai tem herança, e essa herança foi nos entregue lá na cruz do Calvário. Então tudo que você pedir com fé, ele fala na palavra: eu derramarei bênção, mudança aquele que crê em mim, exercitando a tua fé, a minha fé nele. Aleluia. A porta está ali, mas para você abrir essa porta, a chave tem duas palavras: chama-se fé. A fé em Jesus é que abre a porta. Duas letras e uma palavra. Fé. Então, quando você tem essa fé em Jesus, tudo que você pedir, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem gemido inexpressível querendo nos ajudar. O que nos afasta de receber a nossa bênção? É justamente a falta de fé, é a dúvida. Quantas e quantas pessoas me pedem oração e eu vou orar e eu vejo dúvida na pessoa. Muitas das vezes a pessoa fala: eu tenho orado, eu tenho pedido, mas não tenho alcançado. Eu falo: a primeira coisa que eu quero te explicar, conversa com o Senhor, pede a Ele o fortalecimento das tuas fraquezas e tira a dúvida do teu coração. E o interessante também, porque a dúvida impede o receber da tua bênção. Interessante aqui também que eu acho nesse texto, o primeiro versículo ele fala, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque para crer que Jesus é o Cristo, o Salvador, tem que nascer de Deus, tem que ser convertido a Deus. Aí você passa a ser filho. Exato. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Ou seja, se eu amo a Deus que me gerou, eu amo também os filhos de Deus. Amém. Então, João fala isso aqui em sua carta. Resumo de tudo. E João fala isso aqui em sua carta, aquela parte que ele fala assim, ó: quem não ama ao irmão a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Amém. Amém. Então, um reflexo, aqui mesmo na casa de João fala isso, um reflexo do meu amor por Deus. Esse reflexo está na vida do meu irmão. Se eu amo meu irmão, eu amo a Deus. Se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. Amém. É isso aí. Então, olha como João trabalhou esse amor, né? Então você veja a palavra. E interessante é o seguinte, o dia da quinta-feira nós falamos sobre a continuidade do ensinamento da Bíblia. Certo. Ou seja, alfa e ômega, Gênesis, Apocalipse, princípio e fim. Tem uma sequência. Tem uma sequência. Então, todas as adversidades que você tiver na tua vida, a resposta está aí. E o que o irmão falou, a fé que vence o mundo, que é a vitória que vence o mundo. A fé que vence o mundo. E eu vejo muita família, principalmente nos dias de hoje. Eu tive a oportunidade de ir essa semana levar um jovem que esteve preso. Vou contar o depoimento dele, vou trazer ele na igreja. Eu fiz um convite, ele, a esposa e a filhinha. O que aconteceu com esse rapaz? Ele estava precisando de um dinheiro. E ele falou: estou precisando de grana, estou passando dificuldade. E quando você fala e manifesta, o diabo escuta. E ele teve um tempo na vida dele que ele usou droga e parou de usar. Aí o que o diabo fez? Levantou um camarada aí, e esse cara precisava de um favor, e ele tinha carro. Então ele precisava levar uma encomenda um determinado local, e para levar essa encomenda ele predispôs e dar 5 mil reais para ele. Você vai fazer um fretezinho, você vai ganhar um dinheiro tranquilo. E você vai ter que jogar o mês inteiro para ganhar mais. O diabo falando isso. Ele, como estava precisando do dinheiro, ele fez isso. Só que ele não sabia que o diabo também colocou na frente barreira. A primeira barreira foi a policial. Pararam no meio, fizeram a varredura, acharam a encomenda, era droga, e prenderam os dois. Só que aquele que estava levando a droga, ele já era detento, estava em liberdade condicional e não pôde assumir. E jogou a culpa toda. Prenderam os dois. E ele levou quase um ano preso para poder mostrar e sair em liberdade. Eu ia praticamente quase toda semana na casa do pai, da mãe, da esposa e principalmente da filhinha, para poder orar, para confortar o coração deles e pedir a Deus para poder arranjar uma condição de ser liberto, uma liberdade condicional, pelo menos, dele passar o dia em casa e de noite na cadeia. Isso aconteceu depois de 6 meses. Tá? 5 mil reais caro, hein? Sim, não, você nem imagina. Eu vou trazer ele aqui, você vai escutar o depoimento. Amém. Tá? E o mais interessante não é isso não. É a reflexão que nós fizemos, tive a oportunidade de conversar com ele, que daqui lá são 40 quilômetros, né? 40 quilômetros para ir, pai, eu fui 40 quilômetros pregando a palavra de Deus e voltei pregando a palavra de Deus, tá? E fiz o convite, vou trazer ele aqui, e a esposa, e ele está querendo congregar no igreja. Moral. Mora pertinho na Silas Pacheco. Aqui no nosso mesmo? Aqui no nosso. Então, quem sabe o endereço é esse aqui? Amém. Bora. Não, Vamos ver. já fiz o convite e vou trazer ele aqui. Amém. Tá? Bora. Então, isso eu quero dizer para você, meu. Então, a oportunidade para fazer o mal, nós temos todo dia. Mas a oportunidade para sair do mal, nós temos também. Então, é a encruzilhada da vida. Nós temos o caminho da direita e nós temos o caminho da esquerda. Facilidade está sempre no caminho da esquerda. Dificuldade está sempre no caminho da direita. A porta é estreita. A porta daqui é larga, mas é para o inferno.
A porta aqui é estreita, mas é do céu. Não queira facilidade da mão esquerda, não queira dificuldade da mão direita, porque é aí que você prova que você está no caminho certo. E peça a Deus para poder te revestir com a couraça dele, para livrar de todo o mal, porque é isso que o inimigo está fazendo. O inimigo está trabalhando dioturnamente, ele não dorme, ele está trabalhando dentro das casas, separando família, ele está botando droga, porque muitas das vezes você, sem sabedoria, sai da tua boca. Se você não pode abençoar teu filho, não amaldiçoa. Porque tem uma passagem bíblica, quando Jesus estava passando perto da figueira e queria comer o fruto, não tinha o fruto, ele falou: dessa árvore ninguém comerá do fruto. Os discípulos escutaram aquele grito. Uma semana depois passaram no mesmo lugar, viu que a árvore tinha secado da ponta até a raiz. Então olha o poder da palavra. E Jesus fala: aquilo que eu fiz, vós podeis fazer até mais que eu fiz. Então olha isso, olha a imensidão do poder da palavra. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus, quando venceu tudo e passou por tudo, ali nos deu a grande vitória. Então a nossa palavra tem poder. Então tem muitas pessoas hoje, principalmente casais que têm filho, e falam só: esse menino é um perdido, isso não vai se dar bem na vida. Você está entregando na mão de Satanás, entregando a vida dele para o inimigo trabalhar na vida dele. Isso é um danado, né? Ao contrário, ó, meu filho é abençoado, vai se dar bem na vida. Abençoa teu filho. Aleluia. Não amaldiçoa. A mesma coisa a tua esposa, a mesma coisa o teu esposo. Fala bem e não dá margem para o inimigo trabalhar. Porque muitas das vezes, irmão, se você tem hoje um problema de ordem conjugal, se você tem hoje um problema no local onde você trabalha, porque a gente é muito perseguido, a partir do momento que você faz a escolha certa, se torna um servo de Deus, a pedrada vem. E da mesma forma que Deus levanta os seus na obra dele, o inimigo também o faz. Quantas e quantas pessoas estão hoje no trabalho sendo perseguidas? Então você começa a orar para quem te persegue. Mostra a palavra de Deus para ele. Conversa sobre Jesus para ele, para ter mansidão no Espírito, para a visão tudo do pecado seja desmanchada, para ele escolher o caminho que você escolheu e eu escolhi, para ele parar de perseguir e passar esse tempo com o teu irmão. Porque isso eu fiz na empresa onde eu trabalhei, e eu tinha muito problema lá, sabe, pastor? Não era pouco não, e eu comecei a entregar as pessoas. Vendo o irmão amaldiçoar, o irmão começou a misericórdia. É isso, é esse tipo de atitude que Jesus quer com essa palavra. Amém. Tudo se resume no amor de Deus. Glória a Deus. Tá? Essa é o resumo dessa palavra. O amor incondicional. Por isso foi da pergunta que foi feita aqui no princípio de tudo: quanto você ama teu neto, a tua neta, o teu filho, a tua esposa, o teu marido? Mas é um amor diferente. E quando você ama aquele que deu a vida por ti? Aleluia. Essa é a comparação. E interessante aqui que foi falar, irmão, assim, que olha só o verso 3, ó. Porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são menores. Amém. Então, quem guarda os mandamentos, ele vai também, com certeza, o amor está inserido nos mandamentos. Ele, na verdade, é um grande novo mandamento. Amém. Né? Então, por falta de amor, às vezes, a Deus, e fé para vencer o mundo, a pessoa recebe uma palavra, uma orientação errada, e de repente, numa necessidade momentânea que vai passar, ela não resiste e vai. Aí depois cai na gaiola do inimigo. Né? E eu falei com ele uma coisa na volta: eu queria estar no dia, nesse dia onde estava, o dia da soltura dele. E ele chegou em casa, a filha, você não dormia, ele tem uma filha pequenininha, e o nome dela é Helena, não o nome da minha filha. Tá? E aí, quando ele chega em casa, que vem a filha chorando, pastor, eu fico imaginando essa cena. Ela, pra você ter ideia, durante a semana toda, ele contando para mim, que ela teve que dormir na cama, abraçada, com medo dele ir embora.
Olha, a ausência foi tão forte, né? A ausência, né? Porque teu filho está do teu lado. Então a segurança que ele tem são vocês dois. A tua filha está aqui, sua neta, a segurança são vocês. Agora, se faltar fé para obedecer, olha, em vez de vencer o mundo pela fé, vai ser vencido pelo mundo. Então, o que aconteceu? O que eu falei com ele? Você foi colocado à prova. Infelizmente você caiu, mas Deus está te levantando. Esse rapaz, ele é desviado, quem era? Não, vou te contar depois dessa. É demorado. Mas só, ele era cristão ou ele era desviado, só para entender? Não. Tá. Ele vai ser. Ele vai ser, entendi. Tá? Deixa eu te contar mais, pastor. O mais interessante é o seguinte, que depois que ele saiu da cadeia, você sabe muito bem que as pessoas não gostam de dar serviço. Com certeza, isso aí já é um... Aí ele veio me pedir oração, porque ele tinha que arranjar recurso para tratar da família dele. Porque quem estava tratando dele era o pai e a mãe. Olha a situação, um homem casado, tendo filho, sendo bancado pelo pai e pela mãe. E aí ele veio a um servo de Deus pedir oração. E eu orei com ele. Naquela semana, já começou Deus agir na vida dele. Na segunda semana, ele vira para mim e fala assim: meu irmão, você ainda está orando por mim de todos os dias, então para de pedir o serviço. Eu não estou dando conta. Ele vai falar isso aqui: eu não estou dando conta. Hoje ele está no carrinho dele, está com um apartamentinho dele, está vivendo uma vida tão bacana. E você vai ver ele na igreja, o que Deus, ele vai falar aqui, o que Deus fez com ele no poder da oração. Tá? Esse é o Deus que eu sigo. Tá? Ele não faz nada pela metade, ou ele dá ou ele não dá. Sabe o que eu perguntei para o irmão? Sabe o que eu perguntei para o irmão se ele é batizado ou não? Porque aqui, no trecho que o irmão leu na parte final, fala que Jesus veio pelo sangue e pela água, tanto pelo seu nascimento físico, como pelo batismo e pela sua morte. Então, todo seguidor de Cristo tem que batizar. Por isso que o diabo não quer que batize, tentou acabar. É isso aí. E agora, e é uma pessoa. Ele é esse testemunho aqui. E ele é uma pessoa que eu vejo ele, tá, como filho de Deus. Ele tem um coração tão bom. Aquilo, porque isso que o diabo quer destruir a pessoa antes de seguir no caminho. Porque o caminho dele era o pai, ele não quer isso, pois ele estava na mão dele. Agora foi liberto, ele não quer voltar. Entendeu? Você vai escutar ele, eu vou trazer ele aqui. Vai escutar o testemunho dele. E se Deus permitir, congregando com a gente aqui. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, só para encerrar, as coisas que Deus tem feito na minha vida, eu digo sempre, eu não sou merecedor de nada. Agora, antes de vir para cá, eu estou saindo lá do estacionamento, passa um jovem com a vida. E eu falei assim: para aí, meu, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo tocou meu coração para fazer uma oração para você. E foi mesmo. Assim, bem assim. Direto. O pastor já viu isso várias vezes comigo. Tá? Aí eu parei e falei assim: vem cá, eu sei que você está indo congregar, mas espera só um pouquinho. E comecei a orar, comecei a pedir a Deus, e o Espírito Santo liberando. E eu virei para ele: filho, eu te entendo teu um fogo apagado do Espírito Santo, revive essa chama, porque você estava afastado. Jesus, quando veio, eram 99 ovelhas no aprisco, mas umas eram 100, mas uma se perdeu. E Jesus veio para essa ovelha, e veio para buscar você no rebanho. Coloca os dois pés dentro da igreja onde você está congregando. Não fica com o pé no mundo, não. Porque se você tem um pé no mundo, o diabo quer que você coloque o segundo pé também. Firma o teu pé na igreja. É o Salmo 40. Ele colocou nos meus pés uma rocha que chama Jesus Cristo. No meu lado colocou um hino novo de louvor para Ele, porque é uma glória dele. Firma o teu pensamento nele, e os teus sonhos Ele quer realizar.
tá? Depende só de você. Porque você é um jovem, tá? E jovem tem sonho. Mas cuidado na direção que você possa ser conduzido. Porque Deus deu para a gente de caminho. Então você escolhe o caminho da esquerda e o da direita. Você fazendo a escolha certa, lá na frente você vai ver a vitória que Deus quer na vida de cada um de nós. Eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus, né? Bendito seja Deus. Irmãos, esse testemunho do irmão meu aqui, né? Meia palavra, olha só. O rapaz, interessante que nós, quando o irmão falou aqui assim, eu vejo nele um cristão, embora ainda ele não firmou o seu. O que nós falamos aqui? O Gelson perguntou sobre Abraão, lembra? Como que Deus viu Abraão naquela idolatria, o pai dele era idólatra e tal. Mas Deus vê. Isso é muito, lembra que eu falei? Isso é uma coisa que não tem como explicar. Às vezes você olha para uma pessoa, você pensa assim, poxa, essa pessoa, ela é crente. Só que ela está no lugar errado. Mas aí o que Deus vai fazer? Vai te usar, porque Ele te deu a visão. E depois, pastor, da pregação durante 40 quilômetros, ele falou que tem muita preocupação com a minha menina. Então eu quero que ela cresça dentro da igreja. Fala isso comigo. Pois é, então ele já tem todo o coração aberto para isso, né? Agora o que ele precisa é somente de, abaixo de Deus, um condutor para guiá-lo, né? Acerca do que ele realmente necessita fazer. Quer dizer, uma aula que Deus já está dando, né? E ali, ó, é o pai, a esposa, o irmão, a esposa de mim. São 11 pessoas. Nossa, já vai encher quase aqui. São 11 pessoas. Mas olha só, então, ainda coisa interessante que o irmão leu aqui no versículo de número, quando ele disse assim, ó, no verso de número 10 da 1 João 5: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Amém. Porque qual que é o testemunho? É o Filho de Deus, tem que crer nele. Fala assim, irmão, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Então quem não crê em Deus está fazendo de Deus mentiroso. Quem não crê, olha só o peso de alguém que rejeita crer em Deus. Continuando, porque não crê no testemunho de Deus, ou melhor dizendo, que Deus dá acerca de seu Filho. Amém. Verso 11: e o testemunho é este, 2 pontos, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Esse é o testemunho de Deus, a vida eterna que está em seu Filho. Amém. Então quem não tem esse testemunho está condenado. Não tem vida. Eu acho interessante que João começa a falar do testemunho do 10, e até o 12 ele explica claramente que esse é o testemunho, né? E verso 12, ó, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Acabou, fecha seu trecho. Então o que o diabo quer? Que as pessoas não tenham essa vida, essa vida eterna que está em seu Filho. E fala cá no final também, ó, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Onde aqui, ó, no versículo número 20, também sabemos, o penúltimo versículo da primeira carta de João, que o Filho de Deus é vindo e nos, melhor dizendo, tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui fala mais, né? Então Jesus Cristo, Ele é o testemunho de Deus, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. Então Jesus é tudo. Quem não tem Jesus está condenado. Então esse testemunho, o diabo não quer que as pessoas tenham. Né? Então o que Deus quer fazer com a gente, principalmente com o evangelista, a quem Deus o mostrou, o rapaz? Quer que o irmão seja o condutor dele. Lógico que eu vou estar ali, outro irmão de repente, mas como o irmão que viu, sabe onde achar e tudo mais, Deus já deu a ponta, vai puxando, né? E olha só, tem uma família. Irmãos, tem hora que eu pergunto assim, Senhor, Ele vindo vai trazer todo mundo. Exato. Tem hora que eu pergunto assim, Senhor, por que tem vindo pessoas para a nossa igreja e tem saído, né? A gente sabe mais ou menos, cada caso é um caso. Não diga assim, quando a gente pergunta para Deus, não porque a gente não sabe nada. A gente sabe que cada caso é um caso.
Um sai porque às vezes não vigiou, outro não quis obedecer, outro não quis tratar. Então, a gente também, a igreja, não pode tomar sobre ela um fardo que não é dela. Né? Eu não vou falar o nome, mas é fato. O irmão já não trouxe pessoas para a igreja aqui, aí as pessoas não ficaram, vão colocar a culpa no irmão? Não, calma mais. A escolha está Não, a culpa pode ser de algum de nós em um dado momento, pode ser. Mas graças a Deus, nesses casos, a culpa não foi nossa. Nós podemos ter errado em algum momento ou outro, mas assim, vocês sabem disso muito bem. A nossa igreja tem defeito, é lógico, com certeza. Mas a nossa igreja procura tratar as pessoas de uma forma mais ordeira, mais bíblica. Procura, né? Pelo menos tenta. Agora, tem pessoa também que quando o pastor vai conversar um negócio com ela na palavra, qual que é a atitude? Sai. Irmãos, não é isso, pelo amor de Deus. Já pensou se o pastor não puder falar uma coisa para a pessoa, conversar? Então, para que serve pastor? Então, para que serve igreja? Igreja não é só para a gente cultuar Deus, viver em comunhão no sentido de coisas boas. Às vezes tem momentos que precisa de parar, conversar, o pastor precisa ter uma conversa com a pessoa aqui ali, pronto, está isso é normal. Né? Por exemplo, a gente evita de ficar fazendo o problema da semana a pregação do domingo aqui na igreja, como muitas igrejas fazem. O irmão erra na terça-feira, domingo, o pastor está pregando em cima do erro do irmão, para envergonhar o irmão. A gente evita de fazer isso. Por quê? Eu não gosto mais comigo. Eu creio que ninguém gosta. Aí o pastor da repente chama, e às vezes eu chamo a pessoa, os que têm saído do meu, eu chamei para conversar. Só que não quer conversa não. Aí eu tenho que fazer o quê? Já viu aquela famosa bacinha de água, figura de linguagem? Tem que lavar direito. Você já viu como é que é a pessoa que trabalha com essa questão de higiene e tal, né? Exatamente, nutricionista, é pessoa que mexe com o negócio de higienização, mas fala para eu bem feito. Então, tem que lavar bem. Lavou, pega um paninho, seca. É uma figura de linguagem para falar de uma maneira. Por quê que eu estou falando para vocês? Porque adianta a gente querer que a pessoa fique na igreja à força? Ou a gente achar que o problema é da gente? Não adianta. Porque também a Bíblia fala uma coisa e fala outra. O que diz? Eu não vou preciso dos irmãos comigo, tá? Só para os irmãos entenderem que o pastor não está procurando coisa para favorecer. O pastor também é forte, dizendo assim, no sentido que estou falando, né? Eu acho muito interessante esse trecho de João 6, onde Jesus, depois de ter sido abandonado, ele falou assim, olha só o que Jesus falou. João 6, 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porque muitos abandonaram Jesus e ficaram os 12. Os 12 que se tornariam apóstolos, como se tornaram, né? Porque os discípulos abandonaram ele. Aí diz que Jesus perguntou aos 12: e vocês? Vocês querem acompanhá-los também? Né? Vós outros retirados? Aí o que foi falado? Exatamente. Isso aí, irmão. Olha só o verso meu. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, ou da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora a pessoa pode pensar, seu pastor, mas aí era Jesus. O senhor está querendo dizer que o senhor é Jesus? Jamais. Nunca quero atrair títulos divinos sobre mim, da divindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso é único. Isso é uma coisa única, pertence só a eles. Vamos dizer assim, esse título, né? Agora, se uma verdade é verdade, adianta eu querer sair de um lugar por causa de uma verdade dita? Esses abandonaram. Mas quem que estava errado? Jesus estava errado ou essas pessoas estavam erradas? Totalmente equivocados. Por isso que Jesus não mudou o que ele estava pregando.
Está falando a verdade. É só isso. Agora, tem outras passagens também. Você vai ver que os apóstolos, eles sofreram muito, né? Os apóstolos sofreram muito. Abandono. Paulo, então, eles falam. Eu pregava aqui no domingo passado, né? Todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Amém. Né? Para que por mim fosse cumprida a pregação e fiquei livre da boca do leão. Quer dizer, quando você está com Deus, ainda que você fique sozinho, como no caso de Paulo, e Paulo caminhando para a morte, sofreu um grande abandono em massa, mas o Senhor o assistiu e o revestiu e o fortaleceu para que ele cumprisse a pregação, pregasse aos gentios e o livrou da boca do leão. E ele sabia que o Senhor o levaria para o seu reino celestial. A questão é essa: ainda que você sofra, que tiver de você sofrer, mas se você realmente tiver Deus em seu coração, você estiver com o Senhor, que importa isso? Que perdas todos sofreram. Cristo sofreu, os apóstolos sofreram. Então, se a gente começar, não pode ninguém sair da igreja. Por isso que tem pastor que o camarada sai da igreja. Deixa eu ter cuidado para usar uma palavra. Quase que ele desmaia. Meu Deus. Se o camarada saiu da igreja, a gente tem que tentar recuperá-lo. É lógico, mas tem meios, né? Não é triste você ver um pastor se rebaixando para uma pessoa sem necessidade? Isso é uma coisa ridícula, irmãos. Quem faz isso é o diabo. Deus não quer que nem um irmão rebaixe para o outro irmão, nem ninguém. Deus quer que nós nos curvemos a Ele, é verdade. Se coloca sobre os pés, faça assim com suas mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, abençoa com o amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos o final do domingo consolado, encorajado, animado, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento da consolação do Divino Espírito Santo. Assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. E que as palmas do Deus. Não deixe de dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para encerrarmos o culto em comunhão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, Terça-feira a gente fala um negócio. A gente fala, terça-feira a gente fala, tá? Eu acho que é você já assinou em forma da mais? Peraí, deixa eu provar de lugar. Não.